Bom dia a todos e a todas, estamos no ar, seu RC Roda de Conversa. Hoje eu e Pedro Osmar, né? Vatou, está em Areia, possibilidade, foi ser solidário lá com a família, um falecimento. Desde ontem ele está em Areia, Conceição em Brasília, com a família, e está adoentada, não vai poder participar por Rongaldo. E hoje nós vamos também ter a ausência do Tagino, que eram esses 5 que vinham, né, no cotidiano do Roda de Conversa, do programa A Semana e as Perspectivas, né? Semana cheia, semana nesse sábado, agora que a gente está realizando, sábado, dia 17 de agosto de 2019. Nós iniciamos agora 10 horas e 50 minutos, um pequeno atraso, né? E você que está nos assistindo hoje ou em qualquer momento, nosso bom dia, boa tarde, boa noite, né? E a semana, Pedro Amar, muito cheia, né? Desigualdade social cresce há 17 semestres no Brasil. A Fundação Getúlio Vargas, né, que tem um estudo, né, estudando os documentos do IBGE, que o Bolsonaro não gosta de respeitar. Informação está aí, informação, né, social, desigualdade crescendo aceleradamente. A reforma da Previdência vai aumentar ainda mais essa desigualdade social. Então, há estudos, né, estudos objetivos, segundo o economista Eduardo Vagamani, autor do livro Previdência, o debate desonesto, o desmonte do Estado para o desmonte do Estado Social pactuado pela Constituição de 1988. É um desmonte do Estado, né? Então a situação se agrava cada vez mais. Nós vamos ter também, né, o debate paraibano, brasileiro, nordestino. Bolsonaro vai privatizar a BR-230. Nós vamos pagar pedágio, Pedro Amaro. Pedágio. Prepare para pegar pedágio para Campina Grande e para Recife, para Natal, para qualquer cidade circunvizinha, né, de outro estado. Nós vamos ter, tá, o edital baixado no Diário Oficial dessa quinta-feira, né? Bolsonaro humilhou o Moro. É outra notícia que está contundente, né? Humilhou o Moro porque ele está passando por cima de tudo e dizendo que ele é quem manda na Polícia Federal. O caso Queiroz, que estão escondendo o Queiroz, onde está o Queiroz? Onde está os Queiroz? Sim, onde está o Queiroz? Alguém sabe? Não. Nem a Polícia Federal, nem Bolsonaro, que é amigo íntimo deles, nem os filhos do Bolsonaro sabem onde está o Queiroz. E por conta disso... Olha, que ele deve estar naquele quartinho da casa dele, cara. Provavelmente. Então isso está gerando uma crise, porque o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro foi acusado de estar, digamos assim, complacente com quem está procurando o Queiroz. Não é nem para procurar, é deixar o Queiroz em paz. E o Bolsonaro ataca a Argentina. Tivemos um fato alvissareiro na Argentina, que foi a vitória das forças progressistas, né? As forças progressistas, daqui a pouco nós vamos tratar disso também, né? Aparece a ligação de esquema de Queiroz e o clã das milícias, está aparecendo cada vez mais. Revelação da revista Cruzoé, os vínculos do PM Fabrício Queiroz com o clã Bolsonaro está ficando cada vez mais transparente. A TV alemã chama Bolsonaro de idiota de Ipanema. Então, nós estamos que... Pensei que fosse idiota de panela, mas... De Ipanema. Porque o cara é do Rio de Janeiro lá, é um usurpador do Rio de Janeiro. O ministro da Educação vai tirar mais 926 milhões, ele não está satisfeito com as manifestações, né? Está pouco o tamanho das manifestações.
ele vai tirar agora mais 926 milhões do orçamento para pagar as emendas parlamentares daqueles parlamentares que votaram na reforma, na deformação da Previdência, ou da destruição da Previdência. O CNPq está fechando também. O Bolsonaro, sua política desastrosa, está fechando, né? Os Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, né? Não tem recursos para as bolsas, está fechando. Como eu já falei, né? O Macri, que é o presidente neoliberal Bolsonaro lá da Argentina, foi derrotado, fragorosamente derrotado, nas prévias das eleições da Argentina, que aconteceram agora, na semana passada, e agora vai ter nova eleição, a eleição definitiva no primeiro turno em outubro. Mas nas prévias o Macri perdeu para Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, né? Perdeu com quase mais de 15% de diferença. Então, um bom sinal para as forças progressistas. Então, dificilmente, segundo a análise, eles conseguem reverter isso. Guerra comercial entre a China e Estados Unidos. Os Estados Unidos continua atacando a China e isso também é motivo de uma boa, né, roda de conversa aqui hoje, no dia de hoje, Pedro Amado. Deputado chinês, um caminho para Hong Kong é Estado de Direito. Então a polêmica, né? Alemanha e Noruega suspendem totalmente as verbas de proteção, a questão de soberania nacional tratar o Amazonas, mas é bem-vindo os apoios, desde que não sejam utilitários, à preservação da floresta amazônica. O Bolsonaro jogou por terra 133 milhões da Noruega e 155 milhões da Alemanha. Então os assuntos é muito, pessoal. Nós temos uma vasta discussão nesse dia do outro. Venezuela e Rússia assinam acordo de cooperação militar. Então aprofunda-se a aliança de Rússia e Venezuela na América Latina, em contraponto à agressão, ao bloqueio que os Estados Unidos está impondo ao povo argentino, o povo venezuelano. Agora, a mais novidade de toda dessa semana foi a polícia paraguaia reprimir manifestações para permitir a entrada de caminhão com explosivos. Vários caminhões com explosivos vindo do Brasil para entrar no Paraguai, né? E segundo os manifestantes, segundo os progressistas do Paraguai, esses caminhões de munições foram enviados pelo Bolsonaro lá para o Paraguai. É a crise da corrupção da compra da energia de Itaipu. Itaipu, binacional, Paraguai e Brasil, né? O Bolsonaro e suas ramificações fizeram uma negociação para o Paraguai comprar a energia mais cara, onerar o Paraguai em troca de uma articulação com as empresas vinculadas ao grupo Bolsonaro. Essa é a discussão que está sendo feita em todo o Brasil, né? Nós recebemos uma carta no WhatsApp da Paula Francinetti, muito interessante, que a gente também vai comentar. Nosso bom dia a Paula Francinetti e a todos os que fazem a luta popular na Paraíba, né? Então nós vamos comentar essa carta de Paula Francinetti daqui a pouquinho, né? E as manifestações que tivemos no dia 13 vai ser o destaque da nossa discussão junto com a Marcha das Margaridas. Essa é o destaque da nossa roda de conversa de hoje. Tivemos 1.500.000 pessoas nas ruas nesse dia 13, em 205 cidades, né? É uma avaliação da UNE, mas publicada pela revista Veja, pelos órgãos de comunicação de um modo geral, né? Dessa vez, os órgãos de comunicação oficiais da burguesia
das elites não se negaram, né, a reconhecer a força das ruas e relataram, né, a avaliação feita pela UNE. Nesse dia 13 aconteceram atos em 205 cidades de todo o Brasil, inclusive também no Distrito Federal, estados e no Distrito Federal. Recebemos uma carta também do professor Estevão, no grupo Roda de Conversa, que nós vamos destacar essa carta, que não é dele, ele postou lá. Na verdade é de Bete Cardoso Margarida, da GT de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. A carta ela é muito interessante, nós vamos comentar, vamos ler um trecho da carta e vamos comentar, né? Então, en passant, tem muito mais coisas. Juristas globais pedem Lula livre e dizem chocados com a quebra da legalidade no Brasil, né? O Brasil, estamos numa situação de ilegalidade muito grande, né? As manifestações, eu já falei. Mas, Pedro Omar, você também tem uma novidade para trazer na nossa roda de conversa, né? Com você a palavra para comentar, né, a luta política dentro de um foco que você vai tratar em todas as atividades do seu RC Roda de Conversa. Iniciando pedindo, dá um like, se inscreve no canal. O canal está começando, ele vai precisar muito da sua inscrição, né? Nos ajude a chegar a 1000 inscrições. É essa campanha que nós estamos fazendo. Então, dá o sininho lá, dá o like e faz a inscrição. E compartilha, né? Bota esse vídeo para frente aí e compartilha com toda a sua rede de relações. Pedro Omar. Bom dia. Quem sou eu? Bom dia. Quem sou eu? Eu não sou um teórico, como vocês, que discute pela ótica do direito, da filosofia. Eu sou um músico profissional que escreve, que lê um pouco e escreve. Esse livro aqui, O Trabalho Cultural pelo Socialismo, é de 2016, mas é pertinente sua discussão, seu debate na atualidade, já que a gente não tem em vista ou à vista a atuação guerrilheira de cultura. A gente está desamparado. Em 2016, eu, sabedor e participante, né, dessa situação dada, que uma coisa é você ver isso acontecer e não fazer nada, né, que é o caso da atualidade, né? É o caso desse bandido fila da puta que está aí na presidência e achando que ninguém vai fazer nada. Mas aí eu refleti isso na questão cultural. A gente tem uma atuação cultural de pelo menos uns 50 anos. De ida para o bairro, de desenvolver ações culturais guerrilheiras na cidade de João Pessoa. E na atualidade você se vê diante de um espelho quebrado, né? A militância está com um espelho quebrado, com uma lata de colinha aqui do lado, tentando colar as partes que nos deixaram nessa despedida de um momento para outro. Eu não aceito, e assim como eu, tem muitos militantes, muitos movimentos que estão
Não, eu não vou aceitar isso aí. O que fazer? Vamos sentar para debater, para discutir a saída e a solução para isso daí. Aí eu fico entendendo. E a cultura? Porque o ministro, quer dizer, o presidente, uma das primeiras coisas que ele fez foi fechar o Ministério da Cultura. Fechar as Funartes, as coisas que o governo mantinha, o governo Lula, o governo Dilma, mantinha em dia, funcionando, atuando a nível nacional. Quer dizer, hoje a gente tem uma tentativa de dizer a que se vem, a que veio, a que viemos, né? A que viemos. Então, estamos aqui com esse livro em mãos, o trabalho cultural pelo socialismo, para ler algumas situações determinadas assuntos assim altamente pertinentes. Por exemplo, se discute a situação do artista na escola. Que diz investir na criação de um circuito permanente de artistas nas escolas públicas, municipais, estaduais e universidades, permitindo que os estudantes do ensino fundamental, médio e superior possam dialogar entre si de forma produtiva através do conhecimento do trabalho dos artistas de seus bairros. E com isso inaugurar um necessário processo de produção de conhecimento, fundamental para que as novas gerações possam ser inseridas num contexto mais amplo da cultura na atualidade, da ancestralidade às modernidades e suas abrangências, para terem condições de promover o imprescindível encontro da cultura material e imaterial com a cultura virtual de internet, fundamental para a formação do ser humano mais integral. Esse é um debate interessantíssimo que precisa ser viabilizado para todos: poder público, secretarias de educação e cultura, entidades estudantis e de professores, entidades de arte, cultura, educação e cidadania. Precisamos ter disposição para sentar na mesa para os diálogos e acertos. São perguntas, né? E eu tenho feito essas perguntas desde os anos 70, mas atuando nas comunidades. Não estou aqui para dizer que a gente tem que ir para o bairro. A gente tem que tomar as rédeas da situação. E isso, na verdade, é uma coisa que a gente tem tentado fazer as atuações sozinho, em grupo, em entidades, né? E chega a ser mesmo uma coisa meio desesperada. Pedro, mas pegando uma parte aí para você até desenvolver um pouco mais, fazendo uma ligação com essa questão da desigualdade, né? O que nós temos no nosso país, justamente com esse dado de informação recém-apurado, que há 17 trimestres
no Brasil aponta, quer dizer, a desigualdade crescente a 17 trimestres. 17 trimestres, traduzindo em miúdos, são 4 por ano. Você dá 4 anos e um trimestre, e um semestre. 4 anos, então os 2 anos e pouco os quase 3 anos o último ano do governo Dilma, pelo menos está ali colocado dessa forma, os 3 anos do Temer e esse tempo do Bolsonaro. Então, somados, né, eles 17 trimestres. O mais longo de concentração de renda já vivido no país, não comparável nem com o pico histórico. Essa realidade de desigualdade crescente, onde a gente tem, né, 1% mais ricos, 1% mais ricos, subiu 10%. Né? A renda do trabalho da metade mais pobre da população caiu 17%. A renda está caindo. Quando a gente chega na periferia tentando uma mobilização da sociedade para mudar esse sistema, buscando, enfrentamos essa realidade da dificuldade. Aí agora a gente estava perguntando o que é que um cidadão com salário mínimo faz para sobreviver. E quando aquele que tem família, mesmo com 2 salários mínimos, com 3 salários mínimos, com 2, 3 filhos, como é que faz para sobreviver? É um milagre que faz para sobreviver. Então, e a luta do trabalho cultural pelo socialismo se depara com essa realidade de transformação. Né? Então, o que a gente tem que responder justamente é como superar essa desigualdade, no meu modo de entender. A questão é o seguinte, há um conceito antigo, que já rola aí há alguns anos, diversão pública, que é uma população submetida a uma diversão pública, se ela não tem o dinheiro para pagar o sustento de seu gosto. Não é? A diversão pública é uma coisa que começa na sociedade burguesa, né? Que diversão pública não é uma coisa que a gente queira. Se a gente não quiser, vai estar aí. Tem parte da televisão, inclusive a análise técnica começa aí. Mas o seu trabalho chega ao ponto de participar e ter como referência a diversão pública com o salário que se tem, com o dinheiro que se tem, com a oportunidade que você tem de participar disso daí. Aí eu digo assim, eu respondo, olha, se a gente não tiver a guerrilha cultural como referência, a gente não sai do canto. As reflexões que estão nesse livreto aqui, o trabalho cultural pelo socialismo, são muitas tentativas de vários bairros, de várias entidades, de vários grupos de artistas, para que a nossa produção seja conhecida e consiga atuar dentro das famílias, dentro das pessoas, dos grupos, das entidades. Por exemplo, você tem um filme chamado Cabra Marcado para Morrer. Quem não viveu os anos 50 como eu, nem os 60, que eu vivi mais ou menos, mas a partir dos 70, você vê um filme como esse, aí você diz assim, graças a Deus que eu não participei. Ou então você diz assim, cara, bem que eu gostaria de ter participado disso aí. Porque eu teria muito a dizer, teria muito a fazer,
revelando o trabalho que a gente faz aqui, que é justamente o trabalho cultural pelo socialismo, que é uma coisa importante, né? É uma coisa livre, para poder dizer num bairro, numa associação de moradores, num sindicato. Por exemplo, eu tenho até medo de chegar com um discurso desse aqui num sindicato, até numa associação de moradores, porque a recepção que esse pessoal tem, às vezes é até ideológico. Você sabe, está louco, está vendo que eu não vou trazer uma discussão dessa aqui? Porque esse livro, pequenininho, pouquinho aqui, mas já trouxe para as comunidades uma pergunta. Trouxe, ou levou para as comunidades uma pergunta. Por que essa arte, cultura, educação e cidadania não se abre para a luta contra a televisão, por exemplo? Né? A televisão, que é um grande espaço de trabalho, não se abre para essa discussão. E a gente que fica doido para participar com mais fecundidade, aí não consegue ir além. Aí fica parecendo que a gente está gritando sozinho no deserto. Pois é, Pedro Amar, focando outro tema, sem sair dessa luta de resistência cultural, porque nós vamos fazer o nosso programa hoje diferente. Nós vamos fazer em partes, daqui a pouco nós vamos dar um intervalo, né? Vamos dar um intervalo e voltamos logo em seguida. Bolsonaro vai privatizar a BR-230 e BR-101 na Paraíba. O presidente Jair Bolsonaro determinou que sejam realizados estudos sobre a viabilidade da desestatização de vários trechos de rodoviárias federais em todo o país. Então é um noticiário que está nos principais jornais, né? A gente está lendo um texto que está no 247, no site 247. E aí tem já o edital do Diário Oficial e nós vamos ter, né? Eles estão fazendo uma tentativa de pegar 7.213 quilômetros de rodovias federais, dividido em 15 lotes, e atravessa os 3 estados, né, do Nordeste. Então, do Nordeste tem 3 estados, e pega parte de outra região, né? Então, o propósito é justamente a privatização. Como o Paulo Guedes, ministro da Economia, na verdade, o ministro da entrega ao capital estrangeiro do nosso patrimônio, falou bem para as elites lá nos Estados Unidos, ele anunciou que estava à venda tudo, que o Brasil está à venda, vender tudo. Vender tudo. Então, destruindo o Amazonas. Agora nós vamos colocar aqui, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, né? Vamos ter privatizações na 104, na BR-408, né? Na BR-101, enfim. Essas, para a gente circular dentro do Nordeste e sair do Nordeste, nós vamos pagar pedágio, para ir em Recife, em Campina, em Natal, nós vamos pagar pedágios. É o programa de parceria, de investimento da Presidência da República, né? O PPI desse governo federal, né? Então, cada vez mais, a gente teve uma manifestação, que a gente vai comentar também no segundo bloco, ou podemos até comentar associado a isso aqui. As manifestações, Pedro Amar, eu acho que, queria que o senhor comentasse qual a sua opinião, elas precisam tratar, porque essas manifestações foram focadas muito na questão da educação, né? Porque também na educação, né, há um
um programa para privatizar as universidades públicas. O governo quer entregar tudo para a iniciativa privada. Da mesma forma que as estradas, as universidades também estão no processo de privatização. Da mesma forma que eles também estão falando em privatizar a Petrobras, da mesma forma que ele fala em privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os Correios. Então o programa neoliberal, ultra neoliberal, de extrema direita, fascista, porque está sendo comandado por um fascista, prevê justamente a questão da privatização em escala global, em escala total. Vender tudo, como o Paulo Guedes diz. Então eu penso que está marcado novas manifestações para 7 de setembro, Dia da Pátria. Eu penso que todos nós, população brasileira, aqui estamos falando de João Pessoa, da Paraíba, temos que unir numa ação mais nacional, uma ação mais política, ideológica, de resistência, numa plataforma mais de soberania, de defender a soberania e a economia nacional. Porque não adianta salvar só as universidades ou parte da universidade, não salvar a nossa economia, ele termina acumulando força lá na economia e depois chega aqui. Na universidade também vem das universidades. Então é preciso. E estão num afronto, numa agressão desenfreada. Tivemos agora recente na UFF, Universidade Federal Fluminense, uma invasão de polícias militares do estado do Rio de Janeiro. Invadiram lá o campus e prenderam os estudantes dentro de uma sala, deixaram eles presos lá e não deixavam eles sair. Foi preciso uma mobilização para expulsar aqueles policiais. Eles estão, inclusive, afrontando a autonomia, a soberania do campus universitário. Da mesma forma que Bolsonaro diz que ele é quem manda na Polícia Federal, embora seja o presidente que tenha um ministro da Justiça e tenha um delegado nacional, um diretor nacional da Polícia Federal, nem o ministro da Justiça manda em nada, nem o diretor da Polícia Federal manda. Quem manda é o próprio presidente, que vai substituir o superintendente da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. Porque esse está simplesmente fazendo, digamos, segundo ele, um corpo mole ou complacente com os segmentos que estão procurando Queiroz, procurando desvendar